um trabalho minucioso de restauro para a inauguração da exposição O Tesouro dos Reis, obras-primas do Terra Santa Museu. Pela primeira vez de Jerusalém para Portugal, viajam peças doadas à Terra Santa por monarcas portugueses e de outras nações europeias, como Filipe II de Espanha, Luís XIV de França, João V de Portugal, Carlos VII de Nápoles ou Maria Teresa de Áustria. Ofertas feitas às várias igrejas daquele território ao longo de 500 anos. Portanto, é uma grande bacia de prata que foi oferecida pelo Dom Pedro, ainda não enquanto rei, mas enquanto príncipe regente de Portugal. Estamos a falar de cerca de 1673, penso que está datada de 1673, portanto, ele ainda não era rei de Portugal, mas já alguns anos depois de assumir o trono de Portugal, oferece também uma peça, uma grande lâmpada de prata com uma coroa por cima, uma esfera armilar por baixo, portanto, que remete para a questão portuguesa, para além de ter as armas portuguesas. Além do patrimônio espiritual e arqueológico, a Custódia da Terra Santa conserva um vasto espólio artístico. Foram selecionadas 75 peças que poderão ser apreciadas na Fundação Calouste Gulbenkian a partir de 10 de novembro. São exemplos um missal romano do século XIII, de um primitivo convento dos franciscanos no Monte Sião, ou uma lâmpada em ouro oferecida por Dom João V e uma cruz peitoral, com uma joalheria típica portuguesa do final do século XVIII ou início do XIX, e ainda o pequeno quadro em madrepérola, que peregrinos costumavam levar como lembrança da viagem. Um artesanato até hoje muito produzido em Belém. Um aspecto que é tratado na exposição, de uma forma algo breve, é a questão das peregrinações ao longo da história que diversas pessoas, diversos peregrinos fizeram da Europa para a Terra Santa. E foi importante termos vários desses registros, livros que foram publicados no final do século XV, no século XVI, no século XVIII, por exemplo, de peregrinos que fizeram essas viagens e que registaram isso em livro. A fim de complementar a narrativa desse tesouro, algumas obras foram emprestadas por instituições portuguesas e todas contam com uma equipe de restauro em parceria com o Laboratório José de Figueiredo. No geral, serão quase 100 objetos em exibição. Estamos a falar de cerca de um conjunto de aproximadamente 40 peças que estão a ser intervencionadas, seja do ponto de vista das peças de ourivesaria, as peças sobretudo executadas em prata, mas também algumas peças de paramentos litúrgicos, documentos gráficos, também alguns documentos de arquivo, livros e documentos de arquivo manuscritos que também estão a ser intervencionadas, mas pronto, há uma diversidade bastante grande de peças a serem intervencionadas e podemos dizer que talvez mais de metade das peças que nos foram cedidas estão a receber este tratamento de conservação e restauro. A ideia de trazer as peças para a exposição foi da própria Fundação Calouste Gulbenkian, como símbolo da ligação do fundador da instituição e sua família à Terra Santa. Uma forma também de dar a conhecer ao público todo esse tesouro, enquanto a seção histórica do Terra Santa Museum em Jerusalém não é inaugurada, o que está previsto para 2026. A Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém, será a protagonista da exposição, tendo em vista ter acontecido aí fatos centrais da fé cristã, a morte e ressurreição de Jesus. Alguns objetos foram enviados especificamente ao Santo Sepulcro. Para além dessas ofertas régias, que é o centro da exposição, há toda uma contextualização histórica, geográfica que procuramos fazer, relacionado com a importância histórica e simbólica da Basílica do Santo Sepulcro, a evolução da Basílica do Santo Sepulcro ao longo da história, os vários períodos que foram vividos do ponto de vista da administração daquele território. Englobamos aqui um período quase de mais de 1000 anos de história da Basílica do Santo Sepulcro. As doações tiveram como objetivo favorecer o culto litúrgico nos lugares santos e o sustento das igrejas e comunidades locais. A mostra ficará patente na Fundação Gulbenkian até 26 de fevereiro de 2024. Estão previstas ainda exposições em Santiago de Compostela e Nova York.